O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e os pecadores se aproximaram de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então, Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse por pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali ele esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando ele tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi pedir trabalho a um homem do lugar que o mandou para o campo para cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida dos porcos, mas nem isto lhe davam. Então ele caiu em si e disse: quantos empregados na casa do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome. Vou-me embora, vou voltar para o meu pai e vou dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado de teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Então, ele partiu e voltou para o seu pai. Quando ele ainda estava longe, o pai o avistou, sentiu compaixão dele, correu ao seu encontro, o abraçou, cobriu de beijos. O filho então lhe disse: Pai, eu pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse para os empregados: trazei depressa a melhor túnica para vestir o meu filho, colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei o novilho gordo, matai-o. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ele ouviu música e barulho de dança. Então, ele chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: é o teu irmão que voltou. O teu pai matou o novilho gordo, porque o recuperou com saúde. Mas o filho mais velho ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu para o pai: eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci qualquer ordem tua, e tu nunca me destes um cabrito para eu festejar com os meus amigos.
Agora chegou esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, e matas para ele o novilho gordo? Então o pai lhe disse: filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amém. Meus queridos irmãos, a passagem do Evangelho de hoje, ela é emocionante só de ser lida. Só de escutarmos, ela já toca o nosso coração. Nós conhecemos esta passagem como a passagem do filho pródigo. Veja, não é o filho prodígio, igual o Robin, o companheiro do Batman, né? Não é o menino prodígio, não, é o menino pródigo. Pródigo quer dizer esbanjador, gastador. Eu queria que na homilia hoje apontar duas características do Evangelho. Primeiro, a atitude do menino, a atitude do filho. Você escutou bem, o Evangelho diz que depois que ele gastou tudo, ele começou a passar necessidade e ele foi trabalhar no campo, alimentando os porcos. Ele queria comer a lavagem, mas nem isso lhe davam. Então, diz São Lucas, ele caiu em si e ele disse: vou voltar para o meu pai e vou dizer para ele: pai, pequei contra o céu e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Eu não sei se você sabe, mas o Evangelho não foi escrito em português, ele foi escrito em grego. E na língua grega, existe 3 jeitos de falar empregado. É igual português, por exemplo. Existe 3 palavras para falar mandioca. Mandioca, aipim, macaxeira. Tudo é a mesma coisa, né? No grego também existe 3 palavras para falar empregado. Primeiro, existe uma palavra que se diz mício. O que é mício? Mício é igual diarista. É o empregado que vai lá, faz o serviço e ganha por aquele dia. Nada mais. Jesus contou uma vez uma história de um mício. Lembra que ele contou uma história que o patrão chamou uma pessoa 9 horas da manhã, outra 3 da tarde, outra 5, e no final ele pagou todo mundo igual? Pois é, aquilo ali é um mício. O patrão naquela época que pagava o empregado só por aquele dia, um diarista. Existe um outro tipo de empregado que se chama paidon, na língua grega. O que é o paidon? É aquele empregado, igual o escravo que a gente conhece na época que o Brasil era colônia. Escravo que trabalha e não recebe salário, e apanha se não fizer direito. Isso é o paidon. Então tem mício e paidon. E o terceiro se chama dulo. O que é dulo? Dulo é um criado. Você viu aqui que o filho mais velho, quando chegou no campo, mandou chamar o criado? Aquilo ali é o dulo. O que é o dulo? Além de trabalhar, ele ainda é caseiro. Ele mora lá na terra. Pode ser que aqui muitos de nós que tem um sítiozinho, tem o caseiro lá, né? Vocês lembram do sítio do Pica-Pau Amarelo?
a dona Anastácia, que era cozinheira, ela não era prima, não era irmã da dona Benta. Ela era o quê? Criada. Criada mora na casa, come da comida que faz na casa. A casa dela fica dentro do terreno do dono, mas ela não é dona, ela é empregada. Então veja, 3 jeitos: Mício, Paidon e Dulo. Quando o filho mais novo estava lá no chiqueiro e ele falou: vou voltar e vou dizer para o meu pai, trata-me como um dos teus empregados. Qual das 3 palavras que ele usou? Paidon não é porque ele sabia que o pai dele não tinha escravo para bater. O caráter do pai não permitia ele ter esse tipo de empregado. Dulo, ele não tinha coragem. Que imagina, eu vou voltar e ainda vou pedir para ser criado, morar. O que eu vou falar? Eu vou dizer para ele: trata-me como um diarista. Quer dizer, o que eu merecer, aquilo que eu fizer, o Senhor me paga. Você não precisa ter comprometimento comigo, não precisa assinar a minha carteira, não precisa me dar a casa para morar. O que eu trabalhar, você me dá. Agora veja, algum de vocês que estão aqui já disse isso para Deus? Senhor, rezando, né? Senhor, o Senhor me dá só o que eu mereço, tá? Eu não faço essa oração, porque se Deus me der só o que eu mereço, eu estou no sal. Vai ter dia que vai faltar até ar para me respirar, porque se Ele me dá só o que eu mereço, eu não mereço. Tem dia que eu não mereço nem o ar que eu respiro. Gente, olha a humildade do menino. Ele chegou para o pai para dizer assim: me dá só o que eu mereço, só o que eu trabalhar. Eu não quero ficar aqui na terra, eu quero ser diarista. Me trata de acordo com aquilo que eu mereci. Se eu trabalhar, você me paga. Se eu não trabalhar, você não precisa me pagar. Quer dizer, pai, não precisa ter comprometimento comigo, não precisa assinar minha carteira. Veja a humildade do menino. Mas, gente, Deus, o caráter de Deus, o coração de Deus, Deus dá para a gente infinitamente mais, além de tudo que a gente pensa, que a gente pede, que a gente merece. Eu, quando me pergunto: Padre, você está bem? Eu costumo responder: eu estou melhor do que eu mereço. Deus dá para a gente muito mais que a gente merece. E Deus disse: traga sandálias para os pés do meu filho, traga túnica, traga um anel, vamos fazer festa. Deus dá para a gente muito mais que a gente merece. E aqui está a segunda coisa que eu queria trazer na homilia de hoje. Eu trouxe primeiro o caráter do filho, a humildade do filho. Agora a segunda coisa, eu não sei se você percebeu, mas na hora que o filho mais velho chegou e ele escutou o barulho da festa, ele mandou chamar o criado. Ele perguntou: o que está acontecendo? O criado, que fofoca existe, não é de hoje, viu? Faz tempo. O criado olhou para ele e falou assim: é o teu irmão que voltou e o teu pai, ele podia ter falado: o teu irmão voltou, a informação já foi dada, mas aí fofocar. Ele falou assim: o teu irmão voltou e o teu pai matou o novilho gordo. Ele não contou que o pai deu túnica, ele não contou que o pai deu anel, ele não contou que o pai deu sandália. O que ele contou? O teu pai matou o novilho gordo. Por quê? Vocês lembram quando Adão e Eva pecou? Que eles comeram o fruto? Aí Deus veio no jardim e começou a chamar: Adão, cadê você?
E o Adão lá atrás da moita, escondido, né? A Bíblia diz que depois que eles pecaram, eles fizeram tanga de folha de figueira. Vocês já viram folha de figueira alguma vez na vida de vocês? Lá na minha casa, quando eu era criança, tinha um pé de figueira. A folha de figueira, se ela tiver o tamanho da palma da minha mão, é muito. Imagina vocês, Adão e Eva, com a tanga de folha de figueira. Eu tenho para mim que Adão era meio japonês. Imagina que coisa ridícula, que feiura. Gente, o que é a folha de figueira? É o esforço do ser humano para se apresentar diante de Deus com alguma dignidade. Adão fez um esforço para se apresentar diante de Deus com uma dignidade mínima. O que a Bíblia diz que Deus fez? Ninguém nunca tinha morrido. Deus matou o primeiro cordeirinho no mundo. O primeiro derramamento de sangue foi Deus que fez. Ele arrancou a pele do cordeiro para vestir Adão e Eva. Imagina a Eva vestida com um casaco de pele, hein? Paraíso Fashion Week. A Eva toda bonitona lá com casaco de pele, né? Por que eu estou contando esse detalhe? Você já viu na missa que o padre fala, eis o Cordeiro de Deus? Jesus é o novilho gordo, que Deus matou para vestir você da dignidade que você, com toda a força que você pode fazer, você nunca conseguiria. Você pode rezar todos os terços, e em todas as missas, você pode fazer toda a caridade do mundo, o máximo que você consegue é folha de figueira. Mas Deus, Ele deu o novilho gordo. Ele matou o mais cevado, o mais bonito do rebanho. Ele entregou o filho dele, porque a partir de hoje, quando ele olhasse para aquela Eva velha, suja, nojenta, desobediente, o que ele ia ver? A Eva, o cordeiro que morreu para que ela fosse digna. A partir daquele dia, quando Deus olhasse para o Adão, ele ia ver aquele homem desobediente, nojento, pecador? Não. Ele ia ver o cordeiro inocente que morreu para vestir o Adão. Quando Deus olha para mim e para você, Ele não vê a droga que nós somos, a nojeira que nós somos, a carniça que nós somos. Deus, quando olha para nós, o que Ele vê? O Filho dele que morreu, para que nós nos revestíssemos de dignidade. O sangue de Jesus escorre sobre você. A gente não merecia. Senhor, trata-me como um diarista. Me dá só o que eu mereço. E Deus diz, não vou te dar só o que você merece. Eu vou te dar o meu filho, para cobrir você com o sangue dele. Porque eu não quero você vestido com folha de figueira. Eu quero você vestido com um casaco de pele. O novilho gordo. Por isso que o novilho ali faz mais barulho do que o anel, do que a sandália, do que a roupa. Porque o novilho, o filho mais velho deve ter pensado, não acredito. O novilho gordo, ele não me dá nem um cabrito, vai matar o novilho. Eis o Cordeiro de Deus. Ele morreu para que nós fizéssemos festa. Que nesse evangelho de hoje, Deus coloque no seu coração um sentimento igual ao do filho. Seja humilde. Senhor, trata-me como um diarista. Eu tenho certeza que quando você chegar com humildade, Deus vai derramar abundância.
Lembra do Salmo 22, o Senhor é meu pastor, nada me faltará? Chega um prazo que Davi diz assim: eu levanto o meu cálice, e o meu cálice transborda. Deus, Ele não se deixa vencer em generosidade. Quando Ele já te deu anel, quando Ele já te deu sandália, túnica, Ele faz o cálice transbordar, dando o filho. Eu queria terminar com um versículo bonito que tem na Bíblia que diz assim: Deus, o Pai, que não poupou nem mesmo o único filho dele, mas deu para nós, como é que Ele vai negar as outras coisas? Se o mais importante Ele nos deu, as outras coisas é fichinha. Que o nosso coração saia daqui hoje, no domingo da alegria, grato pelo grande amor que Deus tem por nós. Deus é maravilhoso, como diz o Padre Ordones. O Padre Ordones, de segunda em segunda, ele fala: Deus é maravilhoso, Deus é maravilhoso, Deus é maravilhoso. Que Ele encha seu coração dessa alegria nesse domingo. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador